Olá pessoal, este é o blog Tecraí, eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje é para falar do encontro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que se encontra nesse momento na comissão no Congresso Federal, para falar da economia e da prática da alto juro que se pratica pelo Banco Central. A questão é, por que o Banco Central se pratica juro tão alto? Qual que existe e por que existe a diferença da prática de valores do governo anterior e do atual governo? O governo federal é igual, o atual governo federal é igual ao governo anterior? A prática do governo atual é melhor? Ela dá cara de que se faz investimento político porque sabe fazer? É igual ao outro? Não é igual ao outro? Por que será que o governo não concorda com a prática de juro tão alto que o presidente do Banco Central faz nos dias de hoje? Qual é a realidade entre um e outro governo? Por que o governo federal e muitos políticos não concordam com a prática que se faz com juro alto que se pratica na liderança do atual presidente do Banco Central? E por que o Banco Central, o presidente do Banco Central, tem dificuldade de encontrar o presidente da República desde o início do governo e falar e conversar com ele olhando diretamente? Por que é que o presidente do Banco Central demorou 8 meses, 10 meses para se encontrar nessa comissão no Congresso Federal? O que ele tem para esconder? O que ele escondeu? O que ele trouxe de novo? Então existe hoje, hoje eu estou passando um vídeo e você entende mais ou menos as perguntas do Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e de outros políticos que se cobra do presidente do Banco Central, e ele tem dificuldade de falar. A gente percebe que ele não responde onde coloca o dinheiro dele, qual o tipo de investimento que ele próprio tem, que ele próprio faz. Eu gostaria que você entendesse isso. Gostaria também que você inscrevesse no nosso vídeo, no nosso canal. Afinal de contas, esse blog, ele pratica um vídeo e informação diferenciada. Muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado Paulo Guedes, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, excelentíssimo senhor deputado Lindenberg Farias, autor do requerimento para meu comparecimento nessa comissão, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, é com grande satisfação que compareço a essa comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre a política monetária e os dados de fluxo cambial. Eu vou, então, fazer uma pequena apresentação, falar um pouco sobre economia, sobre o que o Banco Central tem feito, sobre a nossa agenda de inclusão, sobre a nossa agenda de sustentabilidade, e depois, então, a gente fica aberto às perguntas. Queria começar falando sobre o roteiro, sobre o que eu quero falar hoje aqui, as mensagens principais que eu gostaria de deixar. Então, a primeira é por que nós temos um regime de metas para a inflação. Segundo, é mostrar a vantagem da autonomia dos bancos centrais. Falar um pouco da inflação no mundo. Falar um pouco da inflação e expectativas de inflação no Brasil. Falar da atividade econômica no Brasil, que tem surpreendido positivamente há bastante tempo. Falar um pouco da taxa Selic e qual é a influência da taxa Selic nas condições financeiras e no crescimento do país. Falar um pouco de taxa de juros no mundo e fazer uma comparação da taxa de juros brasileira com a taxa de juros internacional. Discutir um pouco por que os juros são tão altos no Brasil. Falar da atividade econômica global. Falar um pouco da importância da política fiscal no nosso sistema de metas de inflação. Falar das estatísticas de câmbio, que foi um dos pedidos que foram feitos. Falar um pouco de crédito, mostrar a relação do crédito e do spread bancário. Falar sobre a relação do crédito no Brasil e em outros países. E mostrar que a taxa Selic tem uma influência no crédito, mas que não é, uma influência tão grande, porque grande parte do crédito é feito em outras taxas que não são a Selic, que são as taxas determinadas para o mercado. Falar um pouco de mercado de capitais, da agenda inclusiva do Banco Central, do que a gente tem feito em cooperativismo e microcrédito, agenda de tecnologia, de educação financeira, de sustentabilidade, e pretendo concluir
mostrando que o Banco Central teve uma eficiência na atuação, né? Então, que teve aí uma eficiência na atuação com uma agenda grande de sustentabilidade e inclusão. A principal mensagem hoje aqui é falar sobre o que a gente chama de pouso suave, que é você trazer a inflação para um nível mais baixo, com o mínimo de custo para a sociedade possível. Então, a gente vai olhar sobre diversos ângulos o que foi feito em termos de queda de inflação e qual foi a implicação que isso teve em termos de recuperação sustentável e inclusiva. O processo de desinflação está em curso, mas ele requer ainda uma política monetária contracionista. O BC tem atuado de forma autônoma e técnica para cumprir suas missões, e ao longo das últimas décadas os juros no Brasil têm tido tendência de queda. Ele, obviamente, acompanha ciclos, mas se a gente pegar o histórico dos juros no Brasil em relação ao resto do mundo, ele tem caído quando a gente olha uma média móvel mais longa. E falar que o BC tem implementado uma ampla agenda de pesquisas, um agregador de pesquisas que abastecia as informações do presidente Bolsonaro. O senhor era um habitué. O senhor vai encontrar hoje o Lula pela primeira vez. No ano passado, o senhor encontrou o Bolsonaro 11 vezes oficialmente. Mas Tenente Coronel Mauro Cid já falou que teve vários outros encontros informais. Vários outros encontros. Espero que não tenha participado daquele da minuta do golpe, mas o senhor estava praticamente sempre junto com o Bolsonaro. Um agregador de pesquisas para ajudar na eleição um presidente do Banco Central autônomo. Inconcebível, presidente. O senhor fazia parte de um grupo com Lula eleito, ministros de Bolsonaro. Foi uma fotografia que revelou isso. O senhor hoje... Ontem saiu uma matéria aqui no Metrópole, não sei se é verdade. Campos Neto vira conselheiro informal do Centrão. Eu estou falando tudo isso porque eu acho, sinceramente, que tem uma mudança no posicionamento do presidente do Banco Central no governo Bolsonaro para o governo do Lula. E eu vou explicar onde está a mudança. A mudança está muito na discussão fiscal. O senhor sabe que Jerome Powell, presidente do FED, perguntado agora, porque é o governo Biden, o que achava da questão fiscal, ele disse: nós não damos recomendações às autoridades fiscais. Nós consideramos a política fiscal como ela se apresenta à nossa porta. E colocamos no nosso modelo com outro milhão de coisas. Christine Lagarde não fala da política fiscal. Ninguém fala. Aqui o Banco Central quer dar uma de tutor, de censor. Essa ata do Copom de ontem, presidente, é uma vergonha. Os senhores estão se achando dono. Parece que o senhor se acha presidente da República. Olha o item 12. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais eu não sei o que é isso, né? O aumento do crédito direcionado, isso aqui é BNDES. Incerteza sobre estabilização da dívida influenciam a política monetária. Eles querem ditar. É uma interferência completa na política econômica do governo. O senhor sabe, eu falei aqui do Centrão, que nós estamos numa luta muito grande aqui para aumentar a arrecadação desse país. Taxar os super ricos. Eu queria perguntar ao senhor, você sabe que qualquer funcionário aqui paga imposto de renda. O funcionário terceirizado está servindo água a gente aqui, que eu quero agradecê-lo. É um funcionário terceirizado, ele paga imposto de renda. O senhor possui ou possuiu empresa offshore? Essa é uma pergunta que eu faço objetiva, eu queria que o senhor respondesse. O senhor possui ou possui empresa offshore? Eu respondo tudo depois. Mas, que esse é um tempo, era importante, porque foi noticiado no Pandora Papers, né? O senhor modificou uma lei no ano passado, através de uma portaria, que dizia que todo brasileiro que tivesse acima de 100 mil dólares tinha que informar o Banco Central. O senhor mudou isso para 1 milhão de dólares? Essa é uma pergunta em relação a essa portaria. Mais ainda, o senhor tem fundo exclusivo? O senhor tem fundo exclusivo? Vou responder depois. Porque o fundo exclusivo, os senhores sabem, as pessoas não pagam impostos. É acima de 10 milhões de reais. Não está no Come Cotas. Eu acho isso, presidente, você pode dizer que é legal.
mas eu acho imoral um presidente do Banco Central concretamente colocar dinheiro em offshore e fundo exclusivo para não pagar imposto. Mas eu tenho uma pergunta que é mais importante sobre o fundo exclusivo. Nesse fundo exclusivo, se o senhor tiver, ele tem investimento em tesouro direto, em título de tesouro, ele é remunerado pela Selic ou pelo IPCA? Essas são informações que eu quero saber. O senhor faz parte, compôs ou compunha, participava da estrutura societária de empresas Peacock Assets e Derling Internacional? Também é outra pergunta que eu tenho aqui a fazer para o senhor. Porque, veja bem, eu acho que já tem uma questão aqui grave, que é o presidente de uma instituição, no momento que a gente discute a questão do imposto de renda, colocar o dinheiro em fundo exclusivo, em offshore, para não pagar imposto de renda. Num Brasil desse, que as pessoas, os trabalhadores que ganham acima de R$ 2.600 pagam. E a pessoa tem um fundo e não paga. Agora, eu preciso saber, porque se isso aqui é remunerado por títulos do Tesouro, pela Selic ou pelo IPCA. Senhor presidente, essa é a minha contribuição inicial ao debate. Obrigado, deputado Lindbergh Faria. Devolvo a palavra ao presidente do Banco Central para a resposta. Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta, deputado Lindbergh. Eu acho que se eu for responder todos os questionamentos, acho que a gente vai ficar aqui uns 2 ou 3 dias, mas eu vou tentar endereçar, na medida do possível, todos os temas. Em relação à aproximação com o mercado financeiro, de fato, tem bancos centrais que fazem mais reuniões fechadas, tem outros que fazem menos. Foi até um tema que nós discutimos na última reunião da diretoria colegiada, sobre qual é o número ideal de reuniões que a gente deveria fazer, o que tem para ganhar em termos de informação de mercados e o que tem que a gente precisa fazer para manter a transparência na melhor forma possível. O senhor citou o FED, o SCB, se não me engano, o Banco do Japão, que, de fato, tem uma política de não fazer reuniões fechadas. Tem vários outros bancos que têm política de fazer reuniões fechadas. No mundo emergente, principalmente em lugares onde o mercado é mais volátil, tem grande, vamos dizer assim, é um hábito corriqueiro fazer reuniões fechadas. A gente tem uma estatística ampla com todos os bancos centrais do mundo, a gente tem discutido, a gente também tem esse questionamento, se a gente deveria fazer ou deveria simplesmente não fazer mais. O que a gente tenta é fazer o máximo de reuniões que sejam televisionadas pelo YouTube, para que todos tenham acesso. O senhor citou Alan Blinder. Alan Blinder tem uma coisa que ele diz que é Information for All, que significa que todos deveriam ter a mesma informação ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a gente tem tentado fazer o máximo de reunião possível aberta, mesmo que são reuniões em outros lugares, em outros países, a gente faz questão. Várias vezes sou chamado pela Esfera também, que o senhor mencionou. Eu digo, só faço reunião se estiver televisionado, ou seja, se tiver pelo menos uma forma de que todos no Brasil possam ter acesso ao mesmo tempo. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Em relação ao setor produtivo, quando eu cheguei no Banco Central, o Banco Central só fazia reunião com os 4, 5 maiores bancos. A gente mudou isso. A gente passou a fazer reunião com o setor real. Antes da pandemia, fizemos várias reuniões com o setor real, na sede da Paulista, com construtoras, com o pessoal do setor de aviação, com o setor de logística. Eu acho que, se vocês conversarem com os empresários, vão ver que era uma prática que até então não era adotada e que nós adotamos. Nós também passamos a pensar em como que a gente olha mais os dados fora do mundo dos economistas e mais dos consumidores. Então, a gente está tentando ir mais para o setor produtivo. Uma outra coisa importante é que nós também abrimos para pequenas empresas do mundo financeiro. O Banco Central só fazia reunião com grandes empresas do mundo financeiro. Nós passamos a fazer reunião com fintechs, com associações digitais, com instituições de meio de pagamento. Então, a gente democratizou muito o contato do Banco Central. Isso tem na agenda pública, deve ser bem fácil de verificar.
Em relação ao questionamento sobre uma conversa possível com o Esteves, nunca consultei Esteves sobre os juros, já foi esclarecido isso. Inclusive, na época, a gente tinha um tema que o juros estava muito baixo, e o que acontece quando o juros está baixo é que começa a ter um problema na poupança. Então, quando a gente falava de lower bound, será que a gente vai atingir um juros baixo, que pode gerar um problema prudencial, ou seja, um problema nos balanços dos bancos? Então, o que a gente fez durante algum tempo foi ligar para alguns bancos para ver se eles estavam com saída de base, porque a gente tinha uma preocupação de juros muito baixos gerar uma instabilidade no setor financeiro, né? Em relação à esfera, dizendo que os juros não cairiam, nunca falei isso, não sei de onde é que saiu, nunca falei, jamais falaria isso, nunca teve nenhum vazamento nos últimos 5 anos do Banco Central. A gente tem um período de silêncio que eu respeito super, muitas pessoas me convidam para eventos, acho que alguns estão aqui presentes, eu digo, no período de silêncio não faço eventos de forma alguma, né? Em relação à pesquisa eleitoral, nunca falei com o Bolsonaro sobre nenhuma pesquisa eleitoral, pode conversar com ele. Não sei quem era o marqueteiro do Bolsonaro na campanha, vocês podem chamar ele aqui e perguntar se algum dia ele falou comigo sobre alguma coisa de eleição, garanto que não, né? Em relação, essa última eu não entendi, se é conselheiro do Centrão, eu não sei nem muito bem o que significa isso, mas eu recebo todos os parlamentares aqui, né? O próprio deputado Paulo Guedes falou, me requisitou uma audiência, eu recebo. Deputado, professor Mauro Benevides, qualquer um que pedir audiência eu recebo, independente, porque eu acho que a função do Banco Central Autônomo é receber a todos. Se tem mais gente de partido A, B ou C que pede audiência, esses vão ser mais atendidos, mas eu estou aberto a todos que pedirem audiência, até incentivo a todos que vão ao Banco Central para conhecer o nosso trabalho, para que a gente possa debater com vocês o que a gente está fazendo. Porque, às vezes, a proximidade acaba diminuindo algumas resistências, e a gente está aberto para todo mundo, né? Se eu mudei sobre o tema fiscal, né? Se a gente mudou um pouco a relação tema fiscal. Aqui eu sugiro, inclusive, tem um documento preparado, está até aqui, que mostra todas as atas do Copom desde que eu entrei no governo. E todas as atas do Copom têm o tema fiscal. E era muito comum, né, no governo Bolsonaro, a gente sair com uma ata e o ministro Paulo Guedes me ligar reclamando, está falando de fiscal, falou de fiscal demais, inclusive vocês podem consultar o ministro Paulo Guedes, que ele vai confirmar isso. Ou seja, a gente fala do fiscal porque o fiscal é uma das dimensões do tripé, como a gente mostrou no modelo. Outros países têm um fiscal que não influencia tanto na política monetária, porque é uma coisa mais estável. Esse é o modelo que a gente tem adotado, e, inclusive, se a gente olhar ata a ata, vai ver que falava mais do fiscal antes do que fala agora. Então, eu até peço que façam, a gente pode até levantar essa estatística, Arnildo, se for o caso, mas isso é importante. Sobre a arrecadação dos super ricos, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, e acho que o relator era o Celso Sabino, se não me engano, o deputado Celso Sabino, que a gente queria fazer a taxação das offshore, né? E eu achava que a taxação, a alíquota para a taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo, para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais, né? E tinha uma preocupação com a erosão de base, que é você taxar uma coisa e depois a base ser evaporada. Então, essa é uma preocupação que eu mencionei, tanto na parte do fundo exclusivo, quanto na parte do fundo offshore. Eu tenho essa preocupação, mas fui a favor, nos dois casos, de ter a alíquota mais alta. Então, se alguém aqui conhece, pode conversar, vão perceber que eu pedi 10% e não 6%, e deixo aqui de novo, dizendo que acho que tem que ser 10%, ok? Sobre modificação de lei de estatísticas. Na verdade, o Banco Central tem uma estatística que não cruza com a Receita Federal, é simplesmente para a gente ter uma estatística de quanto dinheiro tem lá fora. E o que os funcionários do Banco Central me disseram é que, quando a gente tinha um valor muito baixo, tinha muita gente que a gente tinha que pegar e que o valor estatístico desse grupo era muito pequeno. Então, que aumentar para 1 milhão, você ia ter o mesmo efeito estatístico com menos trabalho. Foi uma sugestão do corpo técnico do Banco Central, deve ter isso documentado também, se quiserem saber. Não fiz nenhum pedido específico para que isso fosse feito, foi uma sugestão do corpo técnico para melhorar a parte de estatística. Então, é muito importante frisar que isso é um trabalho estatístico que não cruza com a Receita, que não é um trabalho, é simplesmente para o Banco Central saber a estatística de capitais, né? Então, eu acho que eu tentei endereçar todos os pontos aqui. E eu queria dizer só aqui, para aproveitar, que no final das contas... Como é que volta aqui? Saiu? Eu queria só dizer assim, que a gente tem tentado trabalhar para melhorar a situação do governo. O Banco Central é parceiro. Se a gente pegar as coisas que a gente está comemorando, né,
Vamos pegar as coisas que a gente comemorou recentemente. Upgrade da Moody's, S&P, Fitch, os relatórios de bancos americanos elogiando o Brasil. Espera aí. Há um pequeno problema técnico aqui, me desculpe, gente. Então, quando a gente pega essas coisas que a gente vê todo mundo, confiança do consumidor subindo, PIB do Brasil crescendo, quando a gente pega essas matérias que foram feitas, todas as matérias, se pegar o relatório da Fitch, do S&P, da Moody's, todos eles, leiam, por favor. O que vai ter lá no relatório, em todos eles, é uma menção a que parte da melhoria foi por causa da política monetária do Banco Central. Quando a gente pega o relatório da Moody's, está lá, da Fitch está lá. Quando pega, inclusive, o relatório de bancos estrangeiros, que a gente comemorou, quando a Goldman fez o relatório, quando o BIS fez o relatório, que é a aglomeração do Banco Central, ele diz lá, olha, de fato, os juros é alto no Brasil, precisa cair, mas o trabalho foi bem feito e parte da menção, a melhora do Brasil, foi o trabalho do Banco Central. Não estou dizendo que o Banco Central trabalhou sozinho, e nem sou eu. O Banco Central é muito mais do que Roberto Campos. Eu só estou dizendo que o Banco Central trabalha para melhorar... Espera aí. Não estou conseguindo fazer isso aqui. O Banco Central trabalha para melhorar a situação do país. E que, em parte, todas essas coisas... Bota aqui para mim. Aquele que tem as notícias todas... Espera aí. Caiu aqui a apresentação, gente. Não, passou. Final? Ah, tá certo, perdão. Aqui. Então, a gente vê aqui, por exemplo, perspectiva de rating no Brasil, S&P. Se a gente olhar aqui, fala política monetária. Moody's, mão firme do Banco Central é chave para sucesso. Então, eu não estou querendo falar que o Banco Central faz o trabalho sozinho, ao contrário, o Banco Central é parte de um todo, a gente tem que trabalhar em conjunto. O Banco Central não é oposição, ele não é nenhum partido, nem outro partido, é um órgão técnico. E a gente quer trabalhar para melhorar a situação do Brasil e dos brasileiros. E em todas as melhorias que foram citadas no Brasil, todas elas citam o Banco Central. E eu não estou falando por mim, eu estou falando por um corpo técnico que trabalha duro para fazer com que a situação e a vida das pessoas melhore. Muito obrigado. Um minuto, a réplica ao deputado Lindenberg Farias. Senhor presidente, fica mais esquisito a sua resposta. O senhor não me respondeu se o senhor tem um fundo exclusivo. Se esse fundo exclusivo tem remuneração de taxa Selic ou do IPCA, título do Tesouro. Eu espero a resposta de Vossa Excelência. Em relação às empresas offshore, eu perguntei se o senhor teve, se tinha hoje em dia. Falei dessa portaria que também o senhor não me convenceu. O senhor tendo mais de $1 milhão na constituição desse fundo, dessa empresa offshore, há uma alteração de $100 mil para a pessoa dizer o Banco Central para $1 milhão. Então, eu quero, na verdade, utilizar esse tempo para pedir isso. É muito grave essa do fundo exclusivo. Esse, além de ser o debate da vez, da tributação, volta a falar para o senhor, todo mundo aqui paga imposto de renda. Quem tem offshore, fundo exclusivo, não. Mas é mais grave se existir investimento em tesouro direto, se a remuneração for taxa Selic ou IPCA. Então, é essa pergunta que eu faço ao senhor. Quanto à fala com o André Esteves, tem uma gravação. Então, se o senhor disse que não houve essa ligação com o André Esteves para saber qual deveria ser a taxa de juros ideal, então o André Esteves está mentindo. Mas tem uma gravação. Foi uma reunião com agentes do mercado financeiro em que ele disse isso. Muito obrigado, deputado. Presidente, com a palavra, o presidente tem um minuto para a réplica. Só uma questão de ordem aqui. O presidente do Banco Central, ele está nessa audiência aqui como convidado. A pergunta do deputado Lindenberg, que eu respeito, ela vai de encontro ao sigilo fiscal do presidente do Banco Central. Ele fique à vontade sobre a responder ou não essa questão, mas ele não está nessa audiência aqui obrigado a responder sobre aplicações que ele tem na pessoa física dele. Então, eu queria ressaltar isso aqui nessa audiência para a gente manter um bom nível dessa discussão. Obrigado, deputado. Com a palavra, o presidente. Só uma questão de ordem, presidente. Muito rapidamente, né, para dialogar com a questão de ordem do deputado Pedro Paulo, logicamente ele não está obrigado, está aqui como convidado, mas pelo bem da transparência, se não tem nada a dever, seria muito interessante que o presidente Roberto Campos Neto respondesse a questão do deputado Lindenberg. Com a palavra, o presidente. Bom, vamos lá.
acho que eu vim aqui para debater os temas do Brasil, para falar sobre política de juros, para falar sobre as coisas boas que o Banco Central está fazendo para a população, para comemorar junto com vocês o que está acontecendo. A gente está com um país que está com crescimento sendo revisado para cima, desemprego sendo revisado para baixo, com um dos melhores performances da inflação na região, a gente está conseguindo trazer a inflação para a meta, com vários dados positivos e menções positivas ao Brasil, a gente deveria aqui estar comemorando e não falando sobre esse tipo de tema. Eu não tenho nenhum problema de responder nenhum tema. As minhas offshores estavam declaradas no site do Senado no primeiro dia que eu vim para o governo. Eu tenho offshore há 15, 20 anos, eu tenho 3 irmãos que são americanos, que moram lá. E eu não sabia se em algum momento eu ia morar lá ou eu ia morar aqui. O que a regra diz é que você nunca mexe na offshore ou você faz um trust. Quando você faz um trust, você terceiriza a gestão. Eu já mostrei todos os certificados, mostrando que eu nunca movimentei, que tudo estava certinho. Isso já foi resolvido no STF, isso já foi resolvido em todas as instâncias. Em relação ao fundo exclusivo, eu fui a favor de taxar mais o fundo exclusivo do que, inclusive, o que voltou dos parlamentares. Então, assim, eu estou aqui tentando fazer um trabalho pelo país, junto com o Banco Central. Eu sou 1 voto de 9 da diretoria. Eu sou uma pessoa que veio porque eu acredito nesse projeto da autonomia, porque acredito num Brasil melhor, porque acredito que a gente tem que sair dessa briga da polarização e falar do que realmente importa para as pessoas, que é como é que nós vamos crescer e gerar emprego. Então, esse é meu... Obrigado. Mas o senhor tem ou não tem fundo exclusivo? A pergunta minha continua no ar. O senhor tem ou não tem fundo exclusivo? Dando sequência à continuidade do debate, né? Passamos agora palavras aos oradores inscritos. Senhores deputados e deputadas, lembrando que, conforme os procedimentos encaminhados a Vossa Excelência, os questionamentos se alternarão em bloco de 3 debatedores e uma liderança, e que o convidado disporá de 5 minutos para a resposta aos blocos e de 3 minutos para as lideranças. O senhor pode Portanto, primeiro inscrito, passo a palavra por 3 minutos ao deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado, presidente. Eu vou ter o tempo de liderança da oposição? Vou ter, né? Muito bem. Então, presidente, colegas, olha, eu acho que a gente precisa ter uma questão de ordem antes de eu começar a falar, porque o requerimento aqui está muito claro, a fim de prestar esclarecimentos a esta Casa sobre a atual política monetária e sobre o erro contábil no fluxo cambial. Isso está vindo do próprio Lindenberg Farias. Eu não vi absolutamente nada vindo do Lindenberg Farias relativo ao próprio tema que ele fez no requerimento. Apesar de eu também favorecer a transparência absoluta, de todos aqui nessa casa, incluso no governo executivo, que, aliás, não tem dos melhores backgrounds aí para serem, quando se for pesquisar exatamente de onde vêm os seus recursos. O que eu gostaria de pontuar aqui é que estamos perdendo uma grande oportunidade de ter uma conversa aberta, franca, didática, com um grande técnico, que tem liderado o Banco Central de uma maneira exemplar. E gostaria que mais deputados se somassem a mim, no meu pouco conhecimento de economia, a ampliar o conhecimento de economia, o que passa no mercado internacional, o que impacta em política fiscal e impacta em política monetária. Mas não, resolvem fazer política. Na CFT, presidente, questão de ordem. Não sou contra a transparência, mas leve para outra comissão. Não nessa comissão. Eu gostaria de aprender com o presidente do Banco Central, mas estamos defendendo aqui política, se falou, não falou. Faça uma CPI, então. Deputado Lindenberg, citando pessoalmente aqui. Que coisa, perdendo nosso tempo. Pô, enfim, essa foi minha questão de ordem. Gostaria de começar agora com as perguntas com relação ao tema, que acho extremamente válido o requerimento do deputado Lindenberg Farias, que é o tema de política monetária, inflação, política fiscal. Toda opinião, toda decisão é baseada no cenário internacional. Eu acho que é muito interessante a apresentação que o senhor fez. Foi muito didática, acho que vence todas as narrativas, e as falsas narrativas são criadas sem dados com relação à tomada de decisão do Banco Central. O que eu acho importante pontuar aqui é o cenário internacional. A questão de como é que a inflação anda nos grandes países que comandam a atração de capital
as suas políticas de juros, como é que elas afetam a nossa política de juros, a sua inflação, a inflação mundial, como é que ela anda, o que é a causa, porque isso dá um panorama de cenário, que é extremamente importante para tomar decisão e também para debelar uma série de narrativas. Aqui, essa é a primeira pergunta, traçar esse cenário internacional inflacionário. Também entender qual é o risco, entendendo perfeitamente, todos nós aqui, de todas as matizes ideológicas, querem baixar juros. Agora, acho que os deputados que forçam a baixada de juros de uma maneira ideológica não entendem o risco de que é baixar juros num contexto de inflação alta no mundo, de juros altos no mundo, e como é que isso limita o Brasil, pode punir o Brasil, pode gerar efeitos cambiais, efeitos de poder de compra, todo efeito de balanço de pagamentos. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essa questão. O que acontece se baixarmos juros de maneira política, por alinhamento ideológico, de alinhamento político com o devido governo? E, porque, mais uma vez, ressaltando aqui a importância da autonomia. Essa é a segunda pergunta. A questão também interna, que é importante. Eu acho que os deputados não fazem o vínculo do desequilíbrio fiscal e aumento de juros. Então, não é só os juros internacional e inflação internacional. Temos uma questão interna de desequilíbrio fiscal, de rombos que o mercado, tanto o mercado quanto os deputados, em sua maioria, acreditam que haverá rombo esse ano e haverá rombo o ano que vem. Então, neste contexto de, no mínimo, aí, 1 ano e meio ou 2 anos, com rombo fiscal, qual o impacto inflacionário em juros? A expectativa real, qual que deveria ser essa política? Só para balizar isso como sendo uma realidade. Entendendo que tivemos avanço aí na questão de política de juros e política monetária. Aí a grande pergunta aqui, é possível se manter desequilíbrio fiscal constante e política de juros abaixo do que seria a inflação durante um período muito largo? Isso é uma questão acadêmica que eu tenho muita curiosidade, porque vários países às vezes se enfrentam uma situação de alta inflação com juros baixos. E gostaria de saber se isso é sustentável ou se isso é pontual. Eu acho que não. A minha especulação aqui, ao menos do meu nível acadêmico de compreensão, eu acho que não é sustentável. Mas gostaria de saber a sua compreensão com relação a isso. E também agora pensando nos mais carentes, saindo um pouco do contexto internacional, fiscal, o que é pior? Você conviver com uma política de juros altos, inflação baixa, ou inflação alta e juros baixos? O que é pior num contexto econômico? Só para entender uma perspectiva nova. E talvez essa pergunta nunca tenha sido feita. Essas trocas, frequentemente nós encontramos, nos deparamos, até como governantes, legisladores, mas não do nível acadêmico a gente responde isso. Então, presidente, gostaria de reiterar aqui, no contexto dessa comissão, o senhor está sempre bem-vindo, acho que essas conversas são extremamente importantes para o nosso parlamento. Não acredito que exista muito eco do seu conhecimento dentro desse parlamento. Então, a frequência que o senhor possa participar para contribuir com o engrandecimento e abrilhantar cada vez mais os parlamentares com seu conhecimento, nós teremos, de fato, um diálogo muito mais produtivo. E acho também que o Congresso precisa também se equipar e se equiparar para entender e romper com essas narrativas. Eu vou até sugerir aqui para a minha equipe, e até ao presidente, para a gente fazer uma audiência pública para falar de fundos exclusivos, falar de investimentos offshore, para falar de tudo isso que preocupa aqueles que querem criminalizar investidores brasileiros que não conseguem investir internacionalmente, não têm acesso às oportunidades de investimento no mercado internacional, então acabam até buscando uma nacionalidade diferente, deixam de ser brasileiros para poder investir no mercado internacional. E esse segmento, como bem colocado aqui o presidente no começo, tinha 600 mil investidores no mercado de capitais
brasileiro. Hoje temos 6 milhões. São 6 milhões de pequenos e médios investidores que, se eles lograrem sucesso seus investimentos, serão criminalizados por esse governo, por essa ideologia. Então, eu gostaria de solicitar, até já em público, e vou solicitar até para o meu gabinete, para a gente fazer um requerimento de audiência pública, para tratar desse tema de uma maneira não ideológica. Porque convidar o presidente do Banco Central, já com viés de querendo criminalizá-lo, por ganhos políticos, seja lá qual que for, eu acho que essa tem que ser a primeira e última dessas intervenções. Não cabe a essa comissão tratar dessa maneira. Então, presidente, muito obrigado pela sua conduta. Presidente Campos Neto, o senhor está de parabéns pela apresentação. E espero ter mais dessas intervenções aqui, o senhor, junto com a CFT, abrilhantando o nosso debate. Presidente Paulo Guedes, muito obrigado aqui pelo tempo. Tem um debate sobre técnica e política que eu acho que ele faz muito mal a todos nós. Essa casa é uma casa eminentemente política. Portanto, quando a gente discute os assuntos, sempre os discute na perspectiva política. Aliás, não existe técnica dissociada da política. A técnica qualifica a política, mas é a política que dá sentido à técnica. Então, eu não gosto dessa discussão que a gente só pode falar da técnica. Toda técnica tem uma linha política. Toda técnica faz um sentido pela linha política. E a economia não é uma ciência exata, e principalmente a economia liberal, que é o que se quer crer. Então, eu respondo aqui ao meu colega Pedro Paulo, que fez essa discussão anterior, porque nós temos que dar sentido político. As perguntas que foram colocadas aqui não foram para desrespeitar o presidente do Banco Central, não. Foi mais ou menos para situá-lo dentro do contexto. Porque o que faz uma autoridade pública, o comportamento dela, os seus interesses, os seus posicionamentos, dizem muito a respeito das suas decisões. Todos nós vivemos um contexto, e é esse contexto que nós vivemos que guiam as decisões que nós tomamos. Então, se a autoridade não consegue ou não quer responder algumas perguntas, ok, é de direito, mas as coisas ficam sem ser esclarecidas, e a gente fica com os questionamentos. Olha, o presidente Roberto Campos Neto é presidente de uma autarquia. Uma autarquia é um órgão da administração indireta. Se chama Banco Central, porque foi dado esse nome para essa autarquia cuidar dos recursos do Tesouro Nacional. O Estado é grande, tem muito dinheiro, não é um banco comercial que cuida. Então, é uma autarquia. Quando nós discutimos aqui a autonomia legal do Banco Central, eu coloquei em dúvida exatamente disso. Porque o mandato, que é o que dá autonomia formal, o mandato de presidente do Banco Central ser desconectado do mandato do presidente eleito é um abuso. Eu acho que isso fere a autonomia, claro, a autonomia, a soberania popular. Você pode até ter mandato, fica nos 4 anos do presidente eleito, porque a urna elege um projeto, ela elege um modelo de desenvolvimento e uma proposta para o país. E, nesse caso, a discussão aqui, o projeto que a urna elegeu através do presidente Lula não é o projeto defendido pelo presidente do Banco Central, que é totalmente contrário a esse projeto de uma visão de desenvolvimento inclusivo. E isso tem muito a ver com as decisões que são tomadas, inclusive com a manutenção da taxa de juros nas alturas. Mas, graças a Deus e ao próprio presidente Lula, apesar dessa política do Banco Central de juros estratosféricos, e até mesmo dos seus posicionamentos, e acho que o senhor tem posicionamento político, ativismo político e midiático. Aliás, eu olhei agora esses últimos 7 meses, que faz 7 meses que nós convidamos o senhor para vir aqui, esses últimos 7 meses, o senhor deu várias entrevistas, para vários órgãos de comunicação, foi em vários seminários, falou com muita gente de mercado. Mas essa casa aqui, essa comissão, em que tem a representação popular, todos nós aqui temos voto do povo, o senhor demorou 7 meses para vir falar. Então, não posso ter outro entendimento que não seja esse do seu ativismo e dos seus interesses. E manter essa taxa de juros na estratosfera com uma inflação que nós temos agora, e o senhor mesmo falou, a desconexão que tem da taxa com a inflação, ou seja, a taxa neutra, só pode ser interesse do rentismo. Não tem outra explicação. De quem aplica em títulos do Tesouro, quem tem fundos exclusivos, quem tem dinheiro no mercado financeiro. Porque não tem, não tá, é um remédio para matar o paciente. Ainda bem que o Brasil tem uma trajetória de enfrentar essas situações, e aí as perguntas que o senhor não respondeu nos deixam dúvidas sobre a sua tão autodeclarada autonomia, porque o senhor devia ser claro aqui. O senhor não respondeu, por exemplo, quem mentiu, se foi o senhor ou se foi o seu André Esteves, do BTG. Tem gravação dele
dizendo que o senhor ligou para ele para perguntar sobre o piso de juros. É muito grave, ele é presidente de um banco. Ele ser consultado sobre isso? Por que o Congresso não é consultado? Economistas da sociedade não são consultados? É o presidente do BTG. Então, alguém mentiu, ou o senhor ou ele. O senhor também não assumiu que foi votar de camiseta verde e amarela. E foi, era o símbolo da campanha do Bolsonaro. Por que foi votado de camiseta verde e amarela? Então, onde é que estamos a autonomia? Também não respondeu sobre ter disponibilizado um agregador de pesquisa. Não é pesquisa, não. Eu sei que o senhor não fez pesquisa, nem o banco, mas o senhor disponibilizou um modelo matemático de agregador de pesquisas, não só para a campanha do Bolsonaro, também para a campanha do Tarcísio. Disponibilizou. Também o senhor não respondeu claramente sobre isso. Também não respondeu se participou, até o início desse ano, de um grupo de WhatsApp chamado Ministros Bolsonaro. Então, o senhor não respondeu se tem investimentos em título do Tesouro Direto, que são remunerados pela Selic que o senhor administra e que a sua família tem, o senhor falou aqui. Perguntas não respondidas, presidente, ou mal respondidas, elas dão ensejo à interpretação. Por isso, se é tão falado que o Banco Central é eminentemente técnico e autônomo, essas questões têm que ser esclarecidas. Porque é no contexto onde a gente vive, o comportamento que a gente faz, as coisas que a gente diz, o lado que a gente toma, dizem muito sobre as decisões que a gente tem. O senhor tem lado na economia. O senhor é um liberal na economia, como foi seu avô. Aliás, muito respeitado, seu avô. Mas o senhor é um liberal. A posição do senhor é extremamente diferente do governo eleito. E o senhor está fazendo tudo nessa disputa desta autarquia que se chama Banco Central para tentar impor a sua linha, que é deixar esses juros estratosféricos e ter um discurso sobre o impacto de dívida pública. O Brasil tem reservas internacionais. O Brasil pode e deve contemplar os interesses e as necessidades do seu povo. Não é possível tirar dinheiro do povo, deixar o povo sem dinheiro, por exemplo, não dar aumento de salário mínimo real, porque isso tem impacto no fiscal e não pode, vai ter impacto nos juros. Isso não é uma história mal contada. A gente precisa ter clareza do que e para que foi eleito um governo. Eu, por exemplo, tenho total discordância do senhor. Em dezembro de 2021, o senhor declarou, e isso foi corroborado na ata do Banco Central de maio de 22, o senhor declarou o seguinte: você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Isso é contrariamente ao que nós pensamos, ao governo que foi eleito. Colocar o país em recessão, causar desemprego, que, aliás, vocês até mudaram na ata do Banco Central, na ata não, no site do Banco Central, o que diz a lei de autonomia do Banco Central, que diz que, subsidiariamente, o Banco Central tem que buscar o emprego do povo. Vocês não estão buscando. Na ata de maio, e mesmo nessa agora de setembro, está claro lá, entendeu, que o desemprego está consonante, que o crescimento do desemprego estava consonante à política de vocês. É que a gente recuperou a economia. E recuperou a economia, sabe por quê? Não foi pelas reformas feitas no passado, não. Porque desde que tiraram a Dilma, tem uma tal de fada do crescimento, do desenvolvimento, que ia ser mágica, que era tirar o PT e tudo ia arrumar. Não aconteceu isso. Veio o Temer com aquela ponte para o futuro, que foi um desastre, preparou as medidas liberais. Veio o Bolsonaro, que entregou para o Paulo Guedes e para vocês a gestão da economia e a política para o Congresso, outro desastre, e lá vão-se anos que não se recupera, agora começou. E sabe por que está recuperando a economia? Porque tem dinheiro circulando na mão do povo, porque teve aumento real do salário mínimo. Pode parecer pouco, R$18, mas para quem ganha um salário mínimo é muito. E nós temos os beneficiários do INSS, porque teve o aumento do Bolsa Família, com reajuste, inclusive, para as crianças, para os adolescentes, porque teve o reajuste da tabela do imposto de renda. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha até 2 salários mínimos. E aqueles que são registrados pagavam imposto de renda acima de um salário. Agora não pagam. Isso tem muito efeito na vida das pessoas, na renda. Porque pobre não investe em fundo exclusivo, pobre não investe em empresa offshore, pobre vai no mercado comprar comida. Porque a vida é dura do povo brasileiro. Pobre vai lá e gasta tudo que ele ganha. Então, ele pode trabalhar 22 anos. Ele nunca vai fazer uma poupança. Não tem possibilidade. Sabe a falta de oportunidade? Então, nós assumimos um governo para mudar essa realidade. Então, não me venham com essa discussão de tecnicismo da economia, que isso é uma posição de linha política que vocês defendem. Não é a que nós defendemos. Então, não tem Banco Central eminentemente técnico, não.
tem Banco Central com linha política, e é um colegiado de 9 pessoas. Então, o senhor pode não decidir sozinho, mas o sistema presidencialista desse país lhe dá grandes poderes. E todas as vezes foi o senhor que conduziu o processo de deliberação das taxas de juros. Então, a gente tem que botar as coisas claras, senão nós ficamos nos mentindo aqui, achando que vamos fazer uma discussão técnica pelos parâmetros da economia liberal. Não é assim, não. Não é assim. A gente tem condições de fazer um desenvolvimento econômico muito diferente e sustentado nesse país. E, por último, eu queria só perguntar para o senhor quem é que foi punido pelo erro do fluxo cambial, porque é um grande erro. Nós tivemos agora a CPI das Americanas. Foi uma graça lá o relatório apresentado pelo relator. Você não acha, deputado Mauro Benevides? Uma graça. Um erro contábil. E aí a recomendação era melhorar práticas de gestão. Não, aquilo foi corrupção mesmo, pura corrupção. Quer dizer, aí tem medo. Empresário não faz corrupção, não. Empresário tem erro contábil, quebra por conta da política de governo. A área privada não faz, mercado financeiro não faz. É sempre uma beleza. Sempre é o setor público demonizado, sempre o setor público que tem problema, sempre o setor público que tem gastança. Que gastança? Gastança é pagar com o serviço dos juros, serviço da dívida, isso é gastança. O senhor falou que cada 1 ponto percentual da Selic tem um impacto de 44 bi na dívida líquida e tem um impacto também nas contas de governo. Isso é gastança. 1%, 44 bi. Quanto é que a gente gasta nos programas sociais que atendem o povo pobre? Quanto é que a gente gasta no SUS para melhorar a vida da população que tem que ir no postinho de saúde? Aumentamos 20 bi agora, estou terminando, presidente, aumentamos 20 bi agora com a PEC da transição, foi um escândalo. É um escândalo mesmo cuidar de pobre nesse país. Então, aí, é o que a gente percebe lá, é que eles não se entendem. O presidente do Banco Central, ele não tem uma política de aproximação do atual presidente. Demorou muito tempo para que ele recebesse as críticas que recebeu, e depois que começou a receber as críticas, que foi uma das primeiras pessoas a fazer a crítica, foi a presidente do Partido Trabalhador, aí depois veio o Lula, veio todas as outras pessoas, e ficou difícil para ele. Com o presidente anterior, ele tinha aproximação. Com esse presidente já faz 10 meses que ele nunca se encontrou com ele, encontrou agora com ele. Fica muito difícil manter no poder um presidente do Banco Central, a economia do Brasil passa pela mão dele, você está conversando com o presidente da República. É uma coisa meio fora de ordem, não precisa ser economista para saber. Quem compra arroz e feijão no mercado sabe que a economia gira. E quem está no banco, quem tá no Banco Central, não é possível que quem não sabe disso. Cai em todas as provas escolares, nas provas de primeiro e segundo grau, e vai caindo. E é de boca em boca, nos ônibus, nos metrôs, todo mundo fala sobre tudo. O povo está muito atento, o povo é muito esperto, o povo é muito inteligente e percebe que existe diferença, existe dificuldade do presidente do Banco Central não entender, não interagir com o presidente da República. Tem dificuldade. O Lindenberg Farias convidou, perguntou, questionou por que, aonde você faz as suas aplicações pessoal, qual o tipo de aplicação pessoal que você faz. Ele não respondeu. Então, você gostou dessa matéria? Se você gostou desse vídeo, gostou? Responde, diz que você gostou. Se você não gostou, acha que o presidente do Banco Central está certo, diz aí que ele está certo. Se ele não estiver certo, diz também aí que não está certo. Até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.